Escravidão, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares, é o primeiro volume de uma trilogia sobre a escravidão. O livro abre uma nova discussão sobre preconceito e racismo, temas que estão no nosso dia a dia. Em mais de 400 páginas, Laurentino cobre um período de 250 anos, de 1444 até a morte de Zumbi dos Palmares em 1695. Mas também fala de um histórico de escravidão que precede o período das navegações. Onde houve ser humano, na história humana, houve escravidão. Na China, na Índia, na Europa, na África, na América, todo lugar. É como se estivesse no nosso código genético. Agora, o que aconteceu é que essa expansão portuguesa, as grandes navegações, elas acontecem de uma maneira muito interessante. É uma continuidade das cruzadas contra os mouros no Mediterrâneo, primeiro na Palestina, depois no Mediterrâneo, e aí os portugueses conseguem do Papa a prerrogativa de ir conquistando novos territórios em troca da evangelização, do batizar os pagãos, os selvagens, os bárbaros. E junto com isso vem também a prerrogativa de escravizar essas pessoas. Então é interessante porque essa primeira fase das grandes navegações, ela é financiada basicamente por tráfico de escravos. E também começa a ser cultivado no Mediterrâneo, nas ilhas atlânticas, em Cabo Verde, Madeira, Canárias, São Tomé e Príncipe, as lavouras de açúcar. Ali funcionou meio como um laboratório do binômio Casagrande-Senzala, que depois ia produzir o ciclo do açúcar no Nordeste brasileiro, Casagrande-Senzala e Gilberto Freire. Então, a escravidão, digamos, ela foi testada e quando os portugueses chegam ao Brasil, ela já está madura. E aí é realmente um grande fenômeno. O Brasil recebeu 5 milhões de cativos ao longo de 350 anos. Todos os nossos ciclos econômicos foram mantidos com mão de obra escrava. Com 30 capítulos e caderno de imagens, Escravidão inclui mapas e tabelas. A obra é resultado de uma extensa série de ensaios e reportagens de campo. Foram 6 anos de pesquisas, 200 livros lidos sobre o tema da escravidão, visitas a 8 países do continente africano e também viagens a bibliotecas dos Estados Unidos, onde Laurentino Gomes também conheceu algumas fazendas do interior americano. Agora, qual é o sentido dessa pesquisa também se estender aos Estados Unidos? Quais são as semelhanças e diferenças entre a escravidão dos Estados Unidos e a escravidão que se praticou aqui? Primeiro, a semelhança é o regime de trabalho, né? Era uma atividade quase que pré-industrial, assim, as lavouras de cana-de-açúcar, de algodão, de arroz, de tabaco, elas tinham divisões de trabalho, escalas, divisão de tarefas, turnos, que se assemelhavam muito às fábricas da Revolução Industrial no século XVIII, no final do século XVIII. Então, essa é a semelhança. Agora, tem diferenças muito grandes em relação aos números, em relação à forma como essa escravidão foi tratada lá e aqui. Então, por exemplo, uma coisa muito curiosa, os Estados Unidos receberam apenas 350 mil cativos africanos que chegaram em navio negreiro. Na véspera da Guerra da Secessão eram 4 milhões. O Brasil recebeu quase 5 milhões e na véspera da Lei Áurea eram 750 mil. Aí você fala, o que aconteceu? Duas coisas. Não foi que o Brasil teve uma escravidão mais benévola, patriarcal, boazinha. Não. É que nos Estados Unidos o tráfico de escravos acabou mais cedo, em 1808, e os donos de plantéis de escravos investiram em reprodução, foram muito bem sucedidos. E lá também a possibilidade de alforria era muito pequena. Quase não existiu alforria nos Estados Unidos. No Brasil era grande. Uma grande possibilidade de alforria, especialmente em Minas Gerais, na mineração do ouro, diamante, depois a escravidão urbana, em que os cativos trabalhavam por conta própria, acumulavam um pouco de poupança, davam um pedaço do dinheiro para o seu dono e depois compravam a própria liberdade. Isso você está falando de Brasil, do Brasil. Nos Estados Unidos não houve isso. Então os números são muito diferentes. A outra diferença, lá há uma segregação racial estabelecida em lei, de quem podia ocupar em determinados espaços, quem não podia, até a década de 60, até
a luta pelos direitos civis do Martin Luther King e assim por diante. Para Laurentino, as ondas de preconceito, dor e racismo provocadas pela chegada dos navios negreiros ainda batem com força e geram efeitos devastadores na sociedade. Desigualdade e segregação estão entre os mais visíveis, mas não são os únicos. De forma oficial, a escravidão no Brasil chegou ao fim no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Na prática, porém, os efeitos ainda permanecem. Essa aqui é a primeira parte de uma trilogia dedicada ao tráfico negreiro, que trouxe ao Brasil 5 milhões de escravos por um período de 3 séculos. Uma travessia cruel que choca, sobretudo, pela brutalidade com que os negros eram tratados antes mesmo de pisar em solo brasileiro. Pelas contas, eram 14 cadáveres por dia, todos eles arremessados ao mar. Uma estatística que os livros de história ainda não tinham contado. Mas como é que o Brasil acerta hoje as suas contas com a escravidão? Eu acho que tem uma segunda abolição que está à espera de acontecer, né? Isso era uma agenda do Joaquim Nabuco, grande abolicionista pernambucano, mas também do André Rebouças, que era negro. Um era branco, outro era negro. Os dois diziam o seguinte: não adiantava acabar com a escravidão, com a Lei Áurea, era preciso também enfrentar o legado da escravidão, dando terra, trabalho, oportunidades de inserção social, cidadania, educação, tudo, para essa população que tinha sido escravizada e os seus descendentes. E o Brasil não fez isso. E o legado da escravidão, ele hoje aparece de duas formas: no preconceito, que é explícito no Brasil, mas principalmente nas estatísticas. Por qualquer critério que você pegue, renda, moradia, educação, saúde, segurança, os melhores postos na administração pública e privada são ocupados majoritariamente por pessoas descendentes de colonizadores europeus brancos, embora a população afrodescendente seja majoritária. Então eu acho que quando você fala de desigualdade no Brasil, é basicamente o legado da escravidão. E por isso que eu concordo com o professor Antônio Cândido, que essa é uma agenda urgente, porque um país não é apenas a soma dos seus recursos naturais, do ouro, das florestas, do sol que permite o agronegócio. É a soma das suas pessoas, dos seus habitantes, dos seus cidadãos. E esse país só vai funcionar realmente quando todos tiverem a oportunidade de expressar na sua plenitude as suas vocações, os seus talentos, de se realizarem plenamente como seres humanos. E isso hoje o Brasil não permite. Agora eu acho o seguinte: se você tratar como dívida histórica, você vai atrair preconceito e rejeição. Porque o Brasil é um mar de excluídos. Aqueles que não são afrodescendentes vão dizer: mas por que eu tenho que pagar essa dívida? Se você tratar como um investimento no futuro, que tem que fazer, é diferente. Então é uma questão de nomenclatura, é de semântica e de sensibilidade política para vender essa agenda, até para que aqueles que resistem a enfrentar essa questão não manipulem politicamente os eleitores para combater as políticas públicas destinadas a resolver esse problema. Então acho que agora não é só isso, acho que tem uma mudança cultural, a gente tem que estudar a escravidão, entender essa nossa alma africana, tratá-la com carinho, ver que não é só sofrimento, não é só dívida histórica e econômica, tem muita beleza, e que essa beleza é que vai fazer a diferença do Brasil daqui para frente. Não acho que vai resolver o problema não, resolveu, não, mas a gente consegue ir cicatrizando essa ferida lentamente para que ela não nos atormente, para que não doa tanto quanto dói hoje.